Então, quer dizer, exercício 4, né, o exercício da UERJ fala o seguinte. Então, eu fiz aqui um esquema, né, para ti, para que você consiga entender mais ou menos assim como é que ele quer a questão, o que ele está pedindo na questão, como é que vocês vão se adaptar. Diz assim: uma ferrovia foi planejada para conter um trecho retilíneo cujos pontos são equidistantes dos centros A e B. Então, aqui, ó, A e B. Então o A é 1 e 2, o ponto 1 e 2 e o ponto B é 7 e 14. Então diz assim: em seu projeto de construção utilizou-se aquele plano cartesiano com coordenadas em quilômetros, em que A é 1 e 2 e B 7 e 14. Então o que ele está pedindo a vocês? Ele quer que você determine, utilizando o sistema referencial, a equação de reta suporte desse trecho retilíneo aí da ferrovia, tá? Então o que nós vamos fazer aqui, ó, tá? Então nada mais é, queridos, ó, essa reta R aí, ó, que eu vou chamar essa reta R pedida, ela é chamada mediatriz. Mediatriz. Então, queridos, o que é a equação de reta mediatriz? É a equação de reta que passa pelo ponto médio do segmento A e B, ó, aqui é A, que tem o ponto 1 e 2, o ponto B, que é 7 e 14, certo? Então, a equação da reta mediatriz é a equação da reta que passa pelo ponto médio, certo? O ponto médio de A e B, e é perpendicular a essa equação de reta que passa por AB, certo? Então, eu vou ter que fazer isso. O que nós temos que fazer, a gente já sabe. A equação da reta mediatriz, repetindo, é a equação da reta que passa pelo ponto médio do segmento AB e é perpendicular a essa equação da reta suporte A e B. Perfeito? Tranquilo até aqui? Então veja bem, não é difícil aqui essa questão pelo seguinte, e aí ele pediu a equação de reta, né? Pode ser equação reduzida, pode ser equação geral, você que sabe. Por que não é uma questão difícil? Primeiro, claro, a gente teria que saber o que é mediatriz, né? Mas então, como é que a gente faz para achar o ponto médio de um segmento, certo? Então, o ponto médio, né? Ele vai ter o x do ponto médio e vai ter o y do ponto médio. Como é que eu faço para achar o x do ponto médio? 7 mais 1, 8 dividido por 2, 4. O y do ponto médio, ó, y de b, que é 14 mais 2 dá 16 dividido por 2, que é 8. Então, uma informação eu já tenho relevante para que eu consiga encontrar essa equação da reta R. Eu tenho um ponto por onde ela passa, e também eu sei uma coisa interessante aqui, tá? Eu sei uma coisa, que se eu tenho dois pontos A e B, eu posso descobrir, ó, o coeficiente angular da reta que passa por A e B, certo? Ó, por aquela fórmula que nós tanto já usamos, ó, y de B menos y de A, dividido por x de B menos x de A. Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Primeiro, quem é que vai ser o coeficiente angular da reta que passa por A e B? Então, ó, 14 menos 2, ó, y de B, 14 menos 2, dividido por 7 menos 1. 7 menos 1. Então, quanto é que vai ficar isso? 14 menos 2 fica quanto? 12. Dividido por 6. Então, eu tenho aqui 2. Ó. O coeficiente angular da reta que passa por A e B é 2. Então, se a minha equação da reta mediatriz que eu preciso, ela é uma equação de reta perpendicular à reta A e B, eu já sei que o coeficiente angular da reta R, o coeficiente angular dessa reta R é o inverso simétrico desse, pela condição de perpendicularismo que vocês tiveram na aula, né, online também. Então, se eu tenho 2, eu inverto, fica 1/2, troco o sinal. Eu sei que o coeficiente angular da reta R é menos meio. Então, agora, o que eu já tenho de informações interessantes aqui para fazer? Eu já tenho o seguinte. Então, da minha reta R, eu já tenho o seguinte aqui, ó. Para montar a equação da mediatriz, que eu já vou fazer uma seta aqui, ó, eu já tenho um ponto por onde ela passa, que é o ponto M, que é 4 e 8, e tenho o coeficiente angular dessa reta também, que é menos meio. Então, pela equação fundamental da reta, eu não vou ter problema. Eu vou chegar aqui e vou matar, ó, pela equação fundamental. Y menos y de P igual a M de R, que multiplica x menos
x de p. Então olha só o que vai acontecer aqui, ó. Nesse caso eu tenho y menos 8 igual a quanto? Menos meio, que multiplica x menos 4. Então a gente pode colocar na forma reduzida, né, para trabalhar menos. Então vai ficar o seguinte, vai ficar y igual a menos x sobre 2, ó, menos x sobre 2, aqui mais 4 sobre 2, mais 2, com mais 8. Então, essa equação da reta y vai ficar quanto? Menos x sobre 2, mais 10. Ó. Menos x sobre 2, mais 10. Então, essa é a equação da reta aí, reduzida à equação da mediatriz, ou seja, a equação da reta que passava pelo ponto médio e era perpendicular à equação suporte da reta que passava por A e B. Fechou, queridos? Então, finalizamos essa aula de exercícios aí. Qualquer dúvida, vocês entrem na plataforma e mandem dúvidas para a gente.